você falou aí dos Estados Unidos, eu soube que você foi passar umas férias que acabaram por virar 8 anos. Como é que foi essa história? Exatamente. Eu fui e, assim, a ideia era ficar 6 meses, estudar, fazer um período lá do segundo grau, aprender inglês e tal, porque aquele inglês do Brasil, na minha época, eu fiz 5 anos, cheguei lá, não entendia Não nada. adiantava nada. Pra Era mim não só o verbo to adiantou. be e olha lá. Eu só conheço 3 pessoas que estudaram inglês no Brasil e falam fluente, a verdade é essa. E cheguei lá para ficar pouco tempo. Na época, minha mãe morava lá, minha irmã estava lá também por um período. E eu fui visitar primeiro, adorei, gostei. Voltei para o Brasil, terminei o primeiro ano do segundo grau, que hoje em dia eu nem sei como é que chama, gente, se é científico segundo ano, terceiro ano, não sei. Na minha época, era primeiro ano do segundo grau. E falei com meu pai, cara, em dezembro eu vou voltar para lá, quero ficar uns 6 meses. E aí fui em dezembro de 2001, depois do atentado. Sim. O país estava uma loucura, porque tinha acabado de acontecer 11 de setembro. E assim, o que aconteceu? Eu cheguei lá, comecei a trabalhar, comecei a ir para a escola, minha vida eu tinha 16 anos de idade, parecia que eu tinha 30, porque eu já pagava minhas contas, já fazia tudo e tal, adquiri independência muito rápido, e acaba que quando você chega num ponto financeiro que você está se pagando, está melhorando, está estudando, está progredindo, é difícil sair dali, né? Você quer Com progredir certeza, mais com e não certeza. voltar para aquela vida de adolescente. Então, eu acabei ficando quase 8 anos lá. E assim, na verdade, não era um desejo meu, sabe? A vida foi levando para esse caminho. Na época, minha mãe, com 40 anos, a nossa família passou por um problema financeiro. A gente era classe média, enfim, classe média não alta, mas a gente nunca deixou de fazer nada, sempre viajamos. Só que aí chegou um determinado ponto que, tipo, a empresa dela estava quebrada, ela com 40 anos e tal, e pensou na possibilidade de aceitar uma proposta que ela tinha recebido em Miami na época. Ela já trabalhava com informática, tinha essa proposta na manga. Só que quando ela chegou em Miami, deu tudo errado. Já não tinha vaga, já não existia nada. E ela lembrou de uns parentes nossos que moravam em Boston. E aí foi pra lá, caiu de paraquedas, ficou um tempo lá. Minha irmã foi também e eu fui atrás. Então não era assim, ai, quero estudar nos Estados Unidos, quero sair do Brasil. Não, na verdade, aconteceu, sabe? E depois que Sim. aconteceu, eu dei graças a Deus, porque eu só evoluí com isso. A gente sabe que sair do nosso país natal só traz. Aliás, não é que só traga coisas boas, a gente passa um Sim, perrengue do acontece muito caramba. perrengue e tudo, mas faz a gente crescer muito, Faz, né? faz. Você chegou Bora. lá com 15. 15. Logo fiz 16 em abril. E Então, eu aí, fui em dezembro, em abril fiz 16 já. e aí você, nessa época, você não falava quase o Não, inglês. falava assim, né, daquele Se jeito, muito louco. virava. Só que lá tem uma parada muito legal, que é o seguinte, quando você entra a minha escola era enorme, era uma escola técnica, então era, assim, muito boa, num subúrbio lá, que a gente chama, tipo, meia hora de Boston. E, assim, quando você é imigrante, não fala a primeira língua, eles te colocam numa aula lá que se chama ESL, English as a Second Language. E só tem imigrante na aula. Então, o primeiro e o segundo eram só inglês para imigrante, tipo, para Sim. quem não era nativo. E ali, cara, eu acho que foi assim, 3 meses. 3 meses indo pra escola de segunda a sexta, fazendo esses 2 primeiros tempos, eu já estava fluente. Por quê? Depois dos 2 primeiros tempos, você é jogado ali na escola, fazer química, matemática, tudo, Tudo junto com o tudo em nativo. inglês, com todo mundo. E lá tem uma parada que eu acho incrível na high school americana, que é o seguinte: você faz, sei lá, tem 2 matérias que são obrigatórias, você precisa fazer história americana e matemática tem, sei lá, X horas ou X tempos por dentro da high school que você tem que fazer. O resto, sabe quais eram as matérias que eu escolhi? Eu escolhi, como eu já tinha feito química e física no Brasil, no primeiro ano do segundo grau, eu Sim. ainda tinha o segundo e o terceiro para terminar. Eu escolhi sociologia, psicologia, espanhol, inglês, francês, tudo que eu gostava realmente. Sim. Claro que eu É tive que porque ela fazer tem essa história e possibilidade, matemática. né? De escolher. E escolher, e o melhor, você também escolhe os níveis dentro das matérias. Escolhe a dedo mesmo. Existem níveis. O primeiro, mais básico, é academic, depois é college prep, e agora eu me perdi. Tem um que é advanced placement, que é o mais top. Por exemplo, quero fazer álgebra, matemática, não sei o quê. Você pode escolher dentro disso os níveis que você quer. Isso é muito incrível. Por quê? Porque, assim, a verdade é, né? Cada um tem uma limitação e um Sim. objetivo. Você ter essa flexibilidade desde adolescente, claro que tem que ter um senso ali de querer crescer ou querer melhorar, mas eu acho muito interessante. E eu escolhia os níveis avançados, porque, sendo cá entre nós aqui, a educação que eu tive no Brasil era escola particular, ok.
mas era muito superior ao que eu tive nos Estados Unidos. Tanto é que eu fui premiada como uma das 100 melhores alunas de uma escola de quase 3.000 Você me pessoas. surpreendeu agora. Era superior? O do Brasil era superior do que os Estados O Unidos? do Brasil é superior ao dos Estados Unidos. É sério? É. Olha, a gente às vezes imagina completamente o contrário aí para quem tá em casa aí, nos assistindo agora. Me Porque, olha surpreendeu. só, eu só tirava notão. Eu vejo assim pelos resultados, entendeu? Eu só tirava notão e eu escolhia aulas, níveis altos. Tipo, ou o mais top ou o anterior ao mais top. E mesmo assim eu fui premiada. Claro que assim, É assim, né? Deve ter o QI um pouco avançado. não é, assim, é óbvio que não dá para comparar. Por exemplo, no Brasil tem uma diversidade também, tem uma diferença entre estados, né? Por Sim. exemplo, eu tenho amigos de São Paulo, do estado de São Paulo, que falam que estudaram em colégio público lá, super, assim, top, sabe? Excelente a educação e tal. Agora no Rio de Janeiro já é mais complicado, da onde eu vim, é muito mais complicado você Sim. ter uma boa educação num sistema público. Sim. E eu acho que, assim, nos Estados Unidos é óbvio que existe diferença entre as cidades e os estados, óbvio. Eu estudava num estado rico, Massachusetts é um estado riquíssimo, o Nordeste, né, dos Estados Unidos, e num subúrbio de, enfim, classe média, bom. Então, assim, teve isso também. E mesmo assim eu me destaquei. Eu passei cada perrengue de, tipo assim, de estar numa sala de aula, o professor falando alguma coisa, todo mundo levantar, eu assim, seguindo todo mundo sem ideia para onde eu estava indo, o que que eu estava fazendo. Já tive que apresentar trabalho lá na frente, todo mundo riu por causa do sotaque. Já viraram para mim perguntar uma coisa, sei lá, eu lembro a primeira vez que me perguntaram no restaurante, eu era nova, né? Então tinha muita adolescente que limpava. Era ajudante de garçonete, aquela coisa, né? Americanos trabalham desde muito cedo, é normal lá. E aí aquela vibe, todo mundo conversando, e viraram pra mim, How, Larissa, how have you been? Aí eu olhei assim, gente, eu não tinha. Sabe quando você não tem a mínima O que tá noção acontecendo? do que estão falando com você? Respondia tudo trocado. E os clientes me pediam as coisas em inglês, tipo um molhinho que tava faltando, um sal, alguma coisa. Sal eu sabia, óbvio, né? Mas assim, tem uns molhos muito característicos de lá. E aí, o que que eu fazia? A cozinha era toda brasileira, né? Brasileira, latino e tal. Aí eu ouvia, corria na cozinha. Eu, gente, o que que significa? Aí ia lá, falava eles, é aquele molho lá que tá na estante e tal, não sei o quê. Aí ia lá, corria e entregava. Então, assim, é muito isso. A necessidade faz a gente aprender. Eu costumo dizer que, às vezes, a gente não aprende alguma coisa porque a gente não tá com a corda no pescoço. Porque no dia que a gente tá ali precisando aprender alguma É na coisa, a marra. gente aprende. Pra tudo na vida. É na marra. E das profissões lá nos Estados Unidos, logo com 15 anos, 15 para 16 anos, como é que foi? O que que você já passou lá? Com o que que você trabalhou lá nesse início? Eu trabalhei muito tempo com um restaurante, comecei ajudando garçonete, depois me tornei garçonete, com 18 anos podia. Depois, trabalhei assim como garçonete em restaurantes bem americanões, sabe? Aqueles pubs e tal. Trabalhei também em café da manhã, aqueles das panquecas e Sim, sim. tal, uma coisa mais retrô. Trabalhei com faxina. O negócio da faxina é o seguinte: é sempre uma possibilidade fazer faxina. Eu acho que qualquer imigrante, em algum momento, se depara ali com essa possibilidade, porque sempre tem demanda. É um trabalho assim que, pô, você vai limpar, né? Então, claro que tem pessoas que limpam melhor que outras, mas é fácil. E aí, meu atual marido, na época era meu namorado, ele surgiu com essa ideia de criar uma empresa de serviços. Na época eu era bartender, trabalhava num bar, num restaurante que eu fiquei muito tempo, quase 5 anos, 6 anos, alguma coisa assim. Já conhecia todo mundo, então não queria largar aquilo. Então fazia dupla jornada. Eu empreendia nos serviços. Então a gente tinha clínica dentária, restaurante e tal. Várias contas e contratos eu conseguia através dos clientes do bar, Olha que legal. que eram todos meus amigos. Até hoje, Isso com gente. 16 anos. Isso do bar eu tinha 20 20. anos. E até hoje eu tenho E já gente. com essa visão de empreendedora. Sempre. Eu sempre quis, desde criança na escola, eu vendia papel de carta, vendia colar de miçanga. Mas voltando a falar ali dessa parte do empreender nos Estados Unidos, a empresa de serviços, que era uma empresa de faxina, né? Nossa E aí, Senhora. como é que foi? Conta aí os perrengues pra gente. Cara, uma das primeiras casas que eu peguei era enorme, um casarão, mas assim, muito grande, mansão. E eu marquei com uma ajudante em frente a uma loja brasileira. Falei, eu te pego, eu sempre dirigi, ela não tinha carro, sei lá.
Cara, eu chego na frente da loja, cadê a mulher, gente? Não tá a mulher. Aí vou eu na minha primeira limpeza nessa casa gigante, sozinha. Não tinha tanta experiência, né? Depois eu peguei no tranco e acabei só mais ou menos administrando e fazia também faxina. Mas, cara, eu demorei, eu acho que eu fiquei mais. Porque lá é assim, nos Estados Unidos, a limpeza é muito diferente. É aquele passar um paninho, não tem esse negócio de jogar água e tal. É Sim. bem superficial. Só que os lugares lá são gigantes, então dá É trabalho. cada casa enorme, né? Enorme. Então eu limpei tudo sozinha, demorou muito. Demorou, tipo assim, 10 mil vezes o tempo que eu imaginava. Mas assim, foi o primeiro cliente. Mas tem vários perrengues. Tinha uma casa no meio do mato, assim, sabe filme, quando você vai dirigindo, assim, chega aquele casarão? Era sábado que eu limpava essa casa. Eu levava também uma ajudante. Cara, a casa, eu nunca vi tanta teia de aranha. A casa tinha aquele viado na parede, uma coisa meio rude, meio, sei lá como é que chama, sabe? Nos Sim, Estados sim, Unidos, sim. essas casas assim. Mas era muita aranha. E o medo de limpar aquelas aranhas, aquelas coisas. Então, assim, muito perrengue. Obra também. Depois das obras, a gente ficava branca e limpava Pós-obra. Que tudo. aqui, inclusive em Portugal, é muito comum, né? Faxina pós-obra aqui, porque tem É a muita mais reforma, né? difícil. É a mais difícil. Porque pra obra, você tem que pegar aquela casa e limpar, tipo assim, as 10 vezes pra ficar limpa. Porque pó, tipo, volta, entendeu? Você tem uma trabalheira e volta. Então, Certo. assim, muito perrengue. Já deixei um computador cair na clínica de dentistas, e caiu o computador, graças a Deus não quebrou. Já peguei, sabe aqueles aspiradores de pó que você coloca assim nas costas? Sim, sim. Uma vez eu Parece um virei, caça-fantasma. uma vez eu virei também, quebrei uma peça na casa desse mesmo cara, desse casal, que foi a primeira, que eu fiquei muitas horas. Teve uma vez que eu tava com esse quebrei, e ele me sacaneou. Eu liguei pra ele e falei, eu esqueci o nome dele. Fulano, olha só, aconteceu o seguinte, eu quebrei, porque assim, né, tem que assumir e saber qual é o valor daquilo pra repor. Sim. Ele me sacaneou, ele começou a falar bem assim, não, tinha muito valor sentimental, não acredito que você fez isso. Aí eu desesperada do outro lado, assim, né, eu, ai, que merda. E aí ele começou a rir, falou bem assim, don't worry, honey, não, não. Eu, Sendo cara, trollada na primeira empresa. trollada, total.